Fala pessoal bonito, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Vamos lá, hoje vamos falar de empresa sem caixa, sem fluxo de caixa. Na verdade sem caixa mesmo, porque fluxo de caixa sempre tem. Só que pode ser positivo ou negativo. Então assim, eu vou te dar uma dica de empresário que já viveu sem caixa. E o que fazer quando você infelizmente se encontrar em uma situação dessa. Pode acontecer, vai acontecer na tua vida, crescendo o caixa, você vai queimar o caixa, então há boas chances, a probabilidade de você um dia se encontrar sem caixa. Mas é claro, isso aqui, não estou te desejando isso aqui, mas é uma coisa que você pode acontecer que você, por exemplo, tenha um problema. Por exemplo, comigo pode acontecer quando tem problemas de importações, né? Ou a gente importa demais, então temos que adiantar o dinheiro para a Ásia, né? Para comprar a mercadoria. Mas assim, aquilo que eu quero fazer aqui hoje é só explicar a minha experiência. Só lembrando uma coisa importante, porque eu vejo muitos no mercado muito coach, muito consultores financeiros, nunca tiveram uma empresa, né? Uma coisa é ser um consultor, uma coisa é ser um empresário. Eu não tenho nada contra os consultores, mentores, eu mesmo sou. Só que assim, cuidado como você escolhe, porque quando você é um consultor, é muito fácil cagar regrinhas do mercado, né? Ah, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Quando você é um empresário, há muita emotividade dentro do jogo, há muitas emoções. Então assim, também uma decisão simples vira uma coisa muito complexa. Então cuidado quando você assiste vídeo, quando você segue influenciadores, mentores, consultores, coach. Sempre tenta de ficar próximo de mentores e consultores que tiveram uma experiência em empresa mesmo, beleza? Então assim, voltando ao assunto principal. O que fazer quando a empresa está sem caixa? A primeira coisa, eu anotei umas coisas aqui. Geralmente eu sou de fazer vídeos muito freestyle, né? Sem anotar nada, assim. Mas eu quis criar uma estrutura aqui para não esquecer os pontos importantes. Primeira coisa, quando a tua empresa está sem caixa, podem ser dois problemas. Ou você teve um extraordinário de caixa, né? Então assim, aconteceu algo, por exemplo, quebrou uma máquina, um processo trabalhista, aumentou o estoque e caíram as vendas. Esses aqui são eventos extraordinários que geralmente em 30, 60 dias se resolvem sozinhos se não há mudança na estrutura de custos da empresa. Ou seja, se a empresa fica sempre igual com a mesma estrutura de custos fixos, custos variáveis, a empresa vai recuperando esse dinheiro que perdeu para aquele evento específico. Só que existe, atendendo centenas de empresas como consultor, como mentor, chega até mim um monte de empresas que estão sem caixa, mas estão sem caixa porque estão quase falindo, ou seja, a empresa não está gerando lucro. Então, não gerando lucro, a conta vai chegar. Então assim, a primeira coisa que eu quero deixar clara com você é o seguinte: muitos dos gurus aí não vão concordar comigo, mas eu nem tô aí, é a minha visão como empresário. Eu faturo quase 13 milhões por ano em vendas, tenho 35 funcionários, então eu não preciso da opinião desses consultores, entendeu? Eu te digo o que acontece na minha empresa, o que aconteceu na empresa que eu herdei dos meus pais. Então assim, aquilo que eu tô te dizendo não é uma regrinha cagada de um livro, entendeu? É aquilo que aconteceu comigo mesmo. Empresa tem que dar lucro, ponto. Beleza? Vamos já deixar esse ponto bem... Essa regra aqui não tem como discutir, a empresa tem que dar lucro. Pode acontecer que a tua empresa tenha um ciclo econômico. O que é um ciclo econômico? O ciclo econômico é o dia que entra dinheiro da tua empresa, que sai da tua empresa para comprar mercadoria, produzir, embalar,
e enviar para o teu cliente é o dia que entra o dinheiro desse pagamento. Então sim, o ciclo econômico é uma data inicial, uma data final para monitorar quanto tempo demora para a tua empresa recuperar o dinheiro que esboçou e recuperá-lo. Então assim, pode ser que a tua empresa dê lucro, mas tenha um ciclo econômico negativo. Então é uma empresa que não gera caixa, mas que queima a caixa. Isso é verdade. Como você resolve esse sistema aqui? Você resolve inicialmente injetando dinheiro e esperando que o ciclo seja tão grande que o capital de giro consiga pagar a operação toda. Mas infelizmente, eu vejo muitos vídeos aí. Mas teu fluxo de caixa você lucra, mas você não vende dinheiro. Sim, mas muitas vezes não é assim. A maioria das vezes a empresa é uma bosta. A tua empresa é uma merda e não está lucrando. Então escuta o que eu vou te dizer aqui. Não precisa você ter técnica para resolver uma questão urgente. Você tem que focar nas coisas importantes a longo prazo. Qual é a questão importante? Importante é que você tem que voltar a ver os números da tua empresa e deixar a tua empresa redondinha, dando lucro. O caixa é uma consequência do lucro. Então, quando todo mundo fala receita, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei, é uma cagada. O que é rei é o lucro. Você tem que lucrar com a tua empresa. Não existe a curto ou médio prazo uma empresa que está lucrando e que fique sem dinheiro. São casos raríssimos. Então, em vez de focar no caixa, foque no lucro da sua empresa. Por que eu vou te dizer isso? Porque se você tem uma empresa com lucro e sem caixa, você pode pensar de pegar um empréstimo ou pedir dinheiro emprestado para injetar dentro da empresa que está dando lucro, que vai resolver o problema. Mas uma empresa que está sem caixa porque falta lucro, a situação é muito mais complexa. Porque você, além de ficar sem caixa, então estar próximo de quebrar, você tem uma empresa que não está dando lucro. Eu explico esse conceito, mas muitas pessoas não conseguem entender. A tua empresa tem que ser lucrativa. A geração de caixa é quase que automática. Existem pouquíssimos casos que as duas coisas não vão juntas, beleza? Então assim, eu vou te dar uma medida urgente para você... para resolver a questão do título. A tua empresa está sem caixa, você precisa de algumas pequenas estratégias para recuperar esse dinheiro. Eu vou te dar aqui. Segundo, eu te falo o que você tem que fazer para resolver o problema de uma vez. Então, vamos ver o que fazer de emergencial quando está faltando caixa na tua empresa. Primeira coisa, você tem que tentar, te digo tentar porque não sempre é possível, você tem que tentar de vender mais com pagamento à vista. Então assim, você tem que fazer de tudo para receber esse dinheiro antes do que fabrique ou envie o produto, beleza? Para muita pequena empresa não é assim. Eu tenho um pagamento médio a 62 dias. Eu trabalho no mercado industrial. Então assim, é muito complexo. Posso melhorar esse indicador, mas os concorrentes estão aí com fuzil, estão só esperando eu diminuir o prazo de pagamento para entrar no meu cliente. Então assim, não sempre é possível, mas aonde é possível no teu mercado, faça isso. Segunda coisa, negocie com os teus fornecedores para diluir os pagamentos dos teus boletos. Tente de comprar mercadoria com o prazo maior possível e tente de manter esses prazos. Fornecedores são importantíssimos. Então assim, você não pode quebrar um combinado com o fornecedor. Ninguém fala dessas coisas na internet. Todo mundo fala só de vender, de funis, de lead, de marketing aqui. Mas quando um fornecedor para de te atender porque você está sem caixa, você está fodido completamente. Então assim, cuida do que você promete para o teu fornecedor. Se ele te dá um prazo de pagamento, que ele quer te ajudar com o teu fluxo de caixa, respeite esse prazo aqui. Sempre que há algumas variações, informa ele alguns dias antes que vai ter problema no pagamento. Mantenha a tua palavra para não perder a possibilidade de ter a mercadoria em um momento difícil de fluxo de caixa, beleza? Então assim, tenta vender mais a prazo, tenta vender com o menor prazo possível com os teus clientes e peça o mais prazo possível para os teus fornecedores.
Você está desesperado, está sem caixa. Existem duas fórmulas. Ou você pega um empréstimo bancário, você tenta descontar boletos, adiantar boletos no bancos. Mas eu te aconselho a fazer essas duas operações só depois que você faz essas que eu vou te falar agora. Primeira coisa, a tua empresa está lucrando? Você está gerenciando a tua empresa através de um DRE, de um relatório de resultado mensal da tua empresa? Você tem a certeza absoluta que a tua empresa está sendo gerenciada de forma certa e você consegue ver esse dinheiro? Talvez você não vê entrar ele porque vai num estoque. Esse estoque acaba com o teu lucro. Mas você tem a certeza absoluta que a tua empresa está lucrando. Você está recebendo um relatório mensal de lucro. Você está vendo se a tua empresa em agosto ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro? Essa é a coisa mais importante. Se a tua empresa está dando lucro há meses e você tem certeza que está ganhando dinheiro, mas você está com uma pequena crise de caixa devido a uma motivação que possa ser extraordinária, externa, você pode pensar em um empréstimo bancário ou de adiantar, descontar boletos bancários. Outra coisa que você pode fazer, secundário, quando você sabe que a tua empresa está lucrando, você recebe o DRE mensalmente e esse DRE demonstra que está entrando dinheiro. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: existe um indicador que se chama CCC, é uma sigla em inglês que é o ciclo de caixa, de conversão de caixa, né? Ciclo de conversão de caixa. O que quer dizer isso aqui? Quando uma empresa está sem caixa, pode estar acontecendo várias coisas. A falta de lucro, ela recebe a um prazo muito diferente daquilo que compra. Então, a primeira coisa que você pode fazer é controlar esse indicador. Praticamente, o que você tem que fazer? Imagina que hoje você tem que vender para um cliente. O cliente chega aí e quer comprar o teu produto que custa R$100, né? Você vende por R$100, só que você fabrica ele por 50. A minha pergunta é: em qual momento você vai comprar essa mercadoria para o cliente? Você tem que gastar esses 50 reais aqui para comprar a matéria-prima, produzi-lo, enviá-lo ao cliente e receber os 100 reais. O que você tem que controlar é quando você esboça esses 50 reais para comprar e fabricar e quando você recebe os 100 reais dos teus clientes. O ciclo de conversão nada mais é que a data de começo que você esboça o dinheiro para começar a operação de compra de matéria-prima e de fabricação e a data final do recebimento do cliente. Você tem que ter essa data, possivelmente, em um mundo maravilhoso, seria bom que você recebesse antes do teu cliente, antes de comprar a mercadoria, fabricá-la e enviá-la para o cliente. Essa é uma situação ideal. O que eu suspeito pela minha experiência com dezenas, centenas de clientes, é o seguinte: se você já está recebendo adiantado do teu cliente e você não tem dinheiro em caixa, provavelmente o teu problema está no lucro. Se você não recebe adiantado do teu cliente, mas só quando você entrega, ou talvez 30, 60, 90 dias depois de ter entregue, pode ser que o teu problema esteja na questão de pagamento. Então, realmente, nesse caso, o caixa pode ser mais importante do que o lucro. Em ambos os casos, eu quero te lembrar uma coisa nessa finalzinho do vídeo. Lembra-se que o dinheiro é importante, é o oxigênio da empresa. Então, a empresa realmente quebra quando não tem mais dinheiro. Mas a falta de dinheiro é um sintoma de uma causa muito mais profunda. Então, assim, para você ter um quadro completo da situação da tua empresa, além de monitorar o fluxo de caixa, que é muito mais fácil do que monitorar o lucro, você tem que bater nesse ponto de saber se a tua empresa está lucrando. Então, assim, você tem que ter um relatório de exercício, onde mensalmente você escreve aí: e eu ganhei esse dinheiro, eu faturei esse dinheiro, eu tive essa despesa, esses custos, eu tive esse lucro aqui. Se não há lucro, é normal que daqui a 30, 60 dias você vai ter problema de caixa. Então, assim, cuidado onde você está procurando o problema. Esse é o grande problema do caixa que ninguém explica.
Porque todo mundo te fala, ah, tá, mas o caixa, você pode ter lucro, você pode não ter caixa. Isso é verdade. Você lucra, um exemplo, claro, você lucra, você comprou um estoque que encalhou aí, você acha, monitorando a empresa só pelo caixa, você acha de não ter o caixa porque está dentro do estoque, e talvez acha que não está tendo lucro, mas na realidade você teve o lucro, só que está dentro do estoque. Então assim, é muito importante que você monitore as duas coisas. Eu vou te dizer, na minha experiência no Brasil, a maioria das empresas que eu estou monitorando, que são meus clientes de consultoria, de mentoria, muitos recebem adiantados. Vou te fazer um exemplo, um caso que eu vejo muito, que eu tenho 5 ou 6 clientes, empresa de imóveis planejados. Cara, a empresa de imóveis planejado não tem problema de caixa, tem problema de lucro. Porque a maioria deles recebe 30%, 50% da obra adiantado. Só que faz merda na produção, com os materiais, com gestão de empresas, com mão de obra, e acaba gastando todo o dinheiro. Então ela precisa sempre de uma nova obra para financiar a antiga obra. Acontece pontualmente. Pontualmente. Eu tenho 5 clientes de imóvel planejado. Todos tivemos que resolver esse problema aqui. Então assim, cuidado, quando você está recebendo adiantado, muito provavelmente você não está lucrando. Ou uma despesa extra que não estava planejada, tipo uma causa trabalhista, um maquinário que você não financiou e pagou à vista e comprometeu o teu caixa. Então assim, cuidado, fluxo de caixa é importante. Na minha visão, lucro é ainda mais importante. É claro que é na minha visão, mas eu sempre tento de gerenciar a empresa pelo lucro. Então, se eu prefiro hoje, a longo prazo, ter uma operação mais lucrativa com um pagamento mais postergado, do que ter dinheiro todo em caixa e ter uma margem pequena. São duas visões diferentes, talvez em épocas também diferentes de empresa. Tem empresa que precisa de mais caixa, tem empresa que precisa de mais lucro, tem empresas que são geradoras de caixa, empresa que infelizmente queima muito caixa na operação, né? Então assim, esse aqui era só um vídeo contando a minha experiência, e quando a tua empresa está sem caixa, repensa nesse vídeo aqui. Se precisar, pode entrar em contato comigo pelo link embaixo aqui, e espero que você recupere esse caixa rapidamente. Obrigado.